Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está mais uma vez conosco aí em mais uma videoaula de Direito do Trabalho 1 na Unifacol, períodos 4 A, 4 B e 4 C, em virtude do período de pandemia que nós estamos passando, mas creio em Deus que estaremos juntos em breve, em nome de Jesus. Meus amados, vamos trabalhar um dos tópicos mais importantes do direito do trabalho, em específico com relação ao contrato de trabalho, que é a alteração, a possibilidade de alteração do contrato de trabalho. E aí eu preparei um material com vocês e já vou fazer aqui algumas correções que, analisando, eu passei batido. Na realidade, eu coloquei uma informação imprecisa, eu quero corrigir com vocês aqui a partir da videoaula para que vocês façam uma correção aí no material que eu enviei para vocês, ok? Todos prontos? Vamos lá. Então, a regra com relação à alteração dos contratos de trabalho parte do pressuposto do princípio da proteção, como eu falei para vocês. Proteção a quem? Ao hipossuficiente na relação empregatícia. Por quê? Se eu falo em alteração contratual, quando a gente fala em alteração contratual, modificação dos termos do contrato de trabalho, a gente tem que ter a análise do princípio da proteção via de regra. Por quê? O artigo 468 da CLT, no seu caput, ele traz a regra dessa alteração contratual. Que regra é essa? É que a alteração ela tem que ser com a anuência do empregado, ou seja, o ato tem que ser um ato bilateral. O empregador propõe a alteração e o empregado, ele, via de regra, teria que aceitar, né, teria que anuir essa alteração. Isso não é algo que deveria ser imposto, pelo menos em regra, tá? Essa alteração contratual por parte do empregador. E essa alteração, além de ser bilateral, ela não pode trazer nenhum prejuízo ao obreiro, ou seja, não pode, nessa alteração, trazer qualquer alteração que viesse a modificar o status quo do empregado para prejuízo da sua situação. Então, essa alteração contratual ela não poderia trazer nenhum prejuízo moral ou econômico, na realidade, financeiro, como eu coloquei aí para vocês no nosso material. Tá bem, gente? Só que essa é a regra. A gente trouxe alguns casos específicos aqui no tocante à alteração contratual, porque essa alteração contratual, na sua subdivisão doutrinária, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Ela será objetiva quando ela diz respeito ao próprio contrato de trabalho, ao contrato de trabalho propriamente dito. E aí a gente está falando da possibilidade de alteração de jornada de trabalho, tá? De local de prestação de serviço, tá? Então a gente está falando dessas hipóteses quando a gente trata de alterações objetivas. As alterações subjetivas, elas dizem respeito aos sujeitos do contrato de trabalho. Quem são os sujeitos do contrato de trabalho que nós estudamos nos vídeos passados? Empregado e empregador. Então, a gente sabe que o contrato de trabalho é intuito personae em relação ao empregado, que significa dizer que, via de regra, o empregado ele não pode ser substituído. Então, essa alteração subjetiva no tocante ao empregado, ela não pode ocorrer. O que não é verdade com relação ao empregador. Então, pode haver uma sucessão de empregador ou uma sucessão empresarial, e essa modificação, essa alteração também depende da observação de alguns critérios específicos para que haja uma proteção tanto por parte do empregado quanto por parte do empregador. Então, eu trouxe no material para vocês aqui algumas questões pontuais bem interessantes que dizem respeito à alteração objetiva primeiro, né? Que fala do contrato de trabalho propriamente dito. E aí eu coloquei o primeiro tópico, que é com relação à função. Eu fiz uma pergunta: poderia o empregado recusar uma promoção? Parte do pressuposto de que quando a gente fala em promoção, a gente está falando de algo que para o empregado seria extremamente vantajoso. Quem não quer ser promovido? Mas tem um porém. Essa promoção, ela pode sim ser recusada. Admita comigo uma hipótese. É possível que o empregador, sempre quando eu falo isso, né, eu falo brincando, por favor, vocês que estão assistindo esse vídeo, né, não
Não tomem isso como algo pessoal, tá? Digamos que o empregador malcomunado com o inimigo das nossas almas, né, malcomunado com o capeta, ele queira maquiar uma determinada situação, ou seja, ele quer demitir aquele empregado, mas ele não tem como colocar uma justa causa, porque se colocar uma justa causa, os direitos trabalhistas diminuem. Então o que é que ele faz? Ele, assim, no seu intento de prejudicar, o que é que ele tenta fazer? Ele coloca uma auréola de anjo bem grande na cabeça, as asas, né, do tamanho, né, de uma asa delta, né, como anjo, diz assim: fulano, vou te promover. Só que essa promoção é no intuito desse empregado lá na frente poder se prejudicar, porque o empregador sabe que nas atribuições novas que esse empregado vai ter com a sua promoção, ele não teria condições de exercer a função com maestria, o que significa dizer que esse empregado iria receber algumas penalidades por parte do seu empregador até chegar a ser demitido. Digamos que isso pode acontecer. Então, se na empresa não existir quadro organizado de carreira devidamente homologado por um órgão competente, que nesse caso aqui seria algum órgão ligado à Secretaria do Trabalho, já que houve extinção do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Se na empresa não houver este quadro organizado de carreira devidamente homologado por este órgão competente, esse empregado não poderá recusar a promoção, porque parte do pressuposto de que no momento da contratação esse empregado já sabia que haveria de ser promovido com o passar do tempo, utilizando os critérios que a empresa estabelece nos seus regimentos internos para a promoção. Todavia, se não existir na empresa esse quadro organizado de carreira, aí o empregado sim poderá recusar a promoção sem que isso constitua uma penalidade passível, né? Um ato passível de sanção, de uma penalidade contra a sua recusa. Então, esse seria um ponto interessante, né? A possibilidade ou não de recusa de promoção. E aí vai depender da sua resposta. Se na empresa tiver quadro organizado de carreira devidamente homologado, aí ele não poderá recusar. A não homologação no órgão competente ou a inexistência desse quadro organizado de carreira permite que o empregado possa recusar sim a promoção. Perguntei também se é possível o empregado ser rebaixado de função. Então ele fazia uma função do qual ele receberia um valor X, vamos aqui dizer R$ 1.200, e aí o seu empregador, de forma unilateral, chegaria para ele e disse assim: olha, você vai fazer agora uma outra função. Nessa outra função, percebam o exemplo que eu vou dar. Nessa outra função, esse empregado seria rebaixado no seguinte sentido: ele permaneceria com o mesmo valor, recebendo os R$ 1.200, todavia as suas atribuições seriam atribuições de só menos importância na empresa, o que poderia acarretar, né, para esse empregado o chamado dano moral, tá? Ou até, dependendo da extensão desse dano, até o próprio dano existencial, tá? Dependendo do que ocorrer dentro da empresa, cada caso é um caso. Mas veja, o rebaixamento de função, mesmo que não haja modificação no salário, ele pode ser prejudicial sim ao obreiro, e aí esse rebaixamento, ele, mesmo que haja uma permanência no salário, ele não pode ocorrer. Há uma vedação, né, de todo o entendimento jurisprudencial e doutrinário no nosso país de que o rebaixamento de função ele não pode ocorrer. É verdade. Tá bem, gente? Então fica aí já esse porém para vocês. Nosso material não tá assim com esses exemplos, mas para que você possa ter uma ideia, o nosso vídeo, as nossas videoaulas já trazem essa percepção mais adequada da coisa. Então falei também sobre a questão da reversão ao cargo anterior, que está lá no parágrafo 1º do artigo 468 da CLT. Poderá o empregado que foi colocado em um dado momento no contrato de trabalho numa função de confiança, ele ser revertido ao cargo anterior que exercia antes, com a perda inclusive da gratificação de função, independentemente do tempo em que ele esteja no exercício do cargo de confiança? Hoje sim. Após a reforma trabalhista, nós tivemos uma modificação nesse entendimento, né? Antes, o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho era que se o empregado
ele trabalhasse 10 anos ou mais naquele cargo de confiança, a sua gratificação de função, quando ele retornasse ao cargo anterior, incorporava na sua remuneração e não poderia mais ser modificado, tá? Viraria aí o que chamamos de direito adquirido, e essa modificação na função não modificaria a sua remuneração. Todavia, com o entendimento agora da reforma trabalhista, isso mudou. Então ele pode reverter ao cargo anterior, isso não é considerado um ato unilateral, isso não é considerado uma alteração ilícita do contrato de trabalho, tá? Que é uma mudança também de função. A questão da mudança de função obrigatória, eu citei aí alguns exemplos, alguns artigos para vocês no nosso material, só que eu falei que essa mudança de função obrigatória, ela ocorre geralmente com aquelas questões do trabalhador readaptado. Falei para vocês, eu creio que já tenha colocado esse exemplo para vocês em sala de aula, trabalhador readaptado por órgão da Previdência Social do INSS, tá? Ele sofre um determinado acidente de trabalho e ele não tem como, né, retornar, já que ele teve capacidade laborativa atestada pelo INSS. Todavia, as suas limitações físicas em virtude daquele acidente de trabalho ou daquela doença ocupacional não permite que ele retorne para o mesmo cargo que ele exercia na empresa. O que é que determina o INSS? Que ele seja readaptado em uma outra função. Nessa readaptação, o próprio órgão do INSS vai determinar a readaptação, ele vai para uma outra função compatível com as suas limitações físicas que foram estabelecidas aí pela doença ocupacional ou pelo acidente de trabalho. Isso é uma modificação unilateral por determinação legal e não é considerada uma alteração ilícita. Até porque, meus queridos, como há uma determinação da própria legislação, quando ele é readaptado para uma outra função, ele vai com o salário que recebia na função anterior, da qual agora não tem mais capacidade para exercer em virtude de suas limitações físicas. Tá certo, meu povo? Então, falei especificamente sobre a questão da modificação da função com relação à atividade insalubre ou perigosa. Vocês sabem que a atividade insalubre ou perigosa traz riscos à saúde e à vida do obreiro, e qualquer modificação da função para uma outra função que não traga tais riscos, ela pode ser inclusive unilateral, que não vai ser considerada uma alteração ilícita. A questão discutível é se ele perde ou não a gratificação, o adicional de insalubridade ou de periculosidade. E aí vai ter que ser analisado em cada caso. Mas, via de regra, se aplica aquele mesmo entendimento de que se eu tirei o empregado daquela atividade perigosa ou insalubre, não deve subsistir o adicional, esse é o entendimento da própria CLT. Beleza, meu povo? Então vamos para um outro vídeo aí para a gente falar agora de jornada de trabalho.